Paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, irmãs e ouvintes. Eu quero deixar uma palavra de Deus ao seu coração, uma mensagem que vai edificar a tua vida espiritual. Eu quero agradecer a todos que se inscreveram, que estão visualizando os vídeos, que estão compartilhando, que estão deixando seu like, que estão ativando o sininho das notificações. Quero agradecer a todos de coração. Deus, Ele continuará a nos abençoar. Amém? Eu quero ler um texto da Palavra de Deus e quero entrar nesta revelação. Vamos ler o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 10, versículo 1 diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e para curar toda a enfermidade e todo o mal. Amém. Meus amados e queridos irmãos, nós vemos que Jesus, Ele escolhe os seus discípulos. Jesus, Ele é bem específico em suas escolhas. E nós podemos observar, meus irmãos, que no decorrer das leituras, das páginas da palavra da Bíblia, nós vemos Jesus fazendo muitas coisas. Nós vemos Jesus ensinando, nós vemos Jesus exortando os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os levitas. Nós vemos Jesus combatendo contra a hipocrisia, contra a mentira. Nós vemos Jesus, meus irmãos, ensinando os seus discípulos. Vemos Jesus curando doentes, curando os enfermos. Vemos Jesus ressuscitando mortos, paralítico, surdo, mudo. Nós vemos Jesus andando sobre o mar, sobre as ondas. E tudo isso, meus irmãos, que Jesus realizou na presença de seus discípulos, é para mostrar para eles que eles também teriam esta capacidade, teriam esta autoridade para exercer o ministério que o Senhor lhes entregara. E aqui, meus irmãos, no capítulo 10 do Evangelho de segundo escreveu Mateus, nós vemos Jesus dando-lhe poder para eles, poder e autoridade. E Jesus, meus irmãos, ele é específico. Ele diz que é para ele expulsarem os demônios e curar todo tipo de enfermidade e todo o mal. Jesus concede-lhes poder e autoridade. Jesus, meus irmãos, autoriza eles para fazerem esta obra, este ministério. Aleluia. E o que eu quero relatar aqui, meus irmãos, é acerca de um sonho. E eu vou contar ele bem rápido, bem sucinto, para depois nós continuarmos nesta pregação. Eu tive um sonho, meus irmãos, que eu estava dentro de um castelo muito grande. E dentro deste castelo, eu estava praticamente no pátio. Eu vi, meus irmãos, que começou a aparecer um baita de um dragão. Esse dragão era muito grande, muito forte. E esse dragão, meus irmãos, ele se virou para mim onde eu estava. E eu fiquei de frente com esse dragão. E esse dragão começou a querer se aproximar de mim. Começou a querer, meus irmãos, me atacar, me destruir. E eu lembro como se fosse hoje, que quando esse dragão começou a se aproximar de mim, meus irmãos, eu comecei a flutuar
Eu comecei a flutuar de uma maneira tão linda, tão poderosa. E aí, meus irmãos, enquanto eu estava flutuando, esse dragão quis se aproximar de mim. E quando ele quis se aproximar, eu levantei a minha mão e comecei a falar, comecei a repreendê-lo. E ele parou, e ele já não conseguia mais se mover daquele lugar. Ele já não conseguia mais se aproximar perto de mim. E a coisa mais interessante é que neste sonho, enquanto eu estava flutuando, repreendendo esse dragão, apareceu sobre a minha mão muitas águas. E então eu comecei a tirar estas águas na cara, no rosto desse dragão. Meus irmãos, eu pegava a água com as mãos e jogava sobre ele. E quanto mais água eu jogava, mais esse dragão começava a se retirar, começava a recuar. Ele perdia suas forças. Ele recuava e perdia suas forças. E eu comecei a jogar água sobre ele. Eu comecei a voar em direção a ele, atirando água sobre ele. E aí, meus irmãos, quando eu percebi, o dragão já estava todo encolhido, sem forças. E então eu comecei a voar em direção ao céu. E ele tentou me agarrar, mas como ele já não tinha força, ele não conseguiu. E então eu voei diretamente para entre as nuvens, numa velocidade muito poderosa, muito linda. E aí o sonho se acabou, terminou o sonho. E Deus, meus irmãos, por intermédio desse sonho, me deu alguns requisitos para falar convosco a partir de hoje neste vídeo, nesta mensagem. Aleluia! Eu vou tentar ser breve, porque neste sonho, Deus, ele me mostrou a autoridade que é dada ao crente. Deus, ele me mostrou o poder que é dado aos servos de Deus. Deus, ele me mostrou, meus irmãos, sobre a pessoa, ela andar em espírito. E é sobre este tema, sobre este assunto que vou abordar aqui hoje. Aleluia! Sobre o poder e a autoridade do crente. Nós vemos Jesus aqui então falando sobre este poder e esta autoridade que é conferida para os seus discípulos, para os seus apóstolos. E nós vemos que eles foram, meus irmãos, e pregaram o evangelho, curaram os enfermos, e muitos espíritos malignos se submeteram à autoridade dos discípulos. Eles conseguiram neste momento aqui fazer aquilo que Jesus havia lhes dito, fazer aquilo que Jesus havia lhes capacitado para fazer naquele momento. Aleluia! E é isto aqui, meus irmãos, eu quero ser bem direto, porque é exatamente neste ponto, neste aspecto, que muitos irmãos, muitas irmãs, servos de Deus, mulheres de Deus, estão deixando Satanás os aprisionar, os acorrentar, os amedrontar e até mesmo os destruir. Muitos perderam já, meus irmãos, o poder e a autoridade que Deus havia lhes dado pelo ministério de Cristo Jesus. Muitos irmãos já não têm mais autoridade, meus irmãos, em sua vida. Não tem mais o poder de Deus sobre a sua vida. E isto é uma coisa muito ruim para o crente, para a igreja. Isto é uma coisa muito vergonhosa, meus irmãos, no ministério daqueles que pregam a palavra, que pregam o evangelho, que pregam o reino de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Para os irmãos terem uma noção, a palavra autoridade, direito de mandar, prestígio ou influência que uma pessoa exerce sobre os demais
pelos seus méritos alcançados e conquistados. Ou seja, Deus, ele concede a sua autoridade sobre nós, para nós exercermos esta autoridade. Mas esta autoridade que nós recebemos da parte de Deus, ela só é adquirida por meio dos nossos esforços em relação à submissão a Deus, em relação, meus irmãos, a buscar a Deus, em relação, meus irmãos, a olhar para a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, e pedir para Deus, para que Deus nos dê graça, nos dê força para concluir isto na nossa vida, para que possamos obedecer, meus irmãos, os requisitos de Deus, os mandamentos de Deus, a doutrina de Deus. E nós vemos então que quando uma pessoa, ela consegue então se submeter a Deus, quando uma pessoa consegue obedecer a Deus, quando uma pessoa consegue, meus irmãos, se sujeitar a Deus, automaticamente Deus, ele começa a conceder autoridade para esta pessoa. E me escute aqui, esta autoridade que é delegada por Deus para o crente, não é para o crente destruir irmãos ou irmãs ou a igreja de Deus. Esta autoridade não é para você querer mandar na vida das pessoas, não. Esta autoridade é para você exercer no mundo espiritual. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. A palavra poder no grego também significa dinamos, ou seja, significa destruição em massa, significa poder em ação, significa que este poder é para trazer destruição. Aleluia! Glória a Deus! A palavra poder também significa capacidade de obrigar, por meio da posição ou pela força, aleluia, a fazer outros a obedecerem aquilo que tu quer que eles obedeçam. Meus amados irmãos, é isto que Deus ele concedeu para a igreja. É isso que Jesus concedeu para os seus discípulos, para os seus apóstolos, e que por meio deles e da pregação do Evangelho, é isso que Deus nos concedeu e colocou sobre as nossas mãos. Aleluia! Nós temos poder e autoridade concedida por Deus. Nós temos poder, meus irmãos, e autoridade para expulsar demônios e para curar todas as enfermidades, toda a sorte de mal. Aleluia! Glória a Deus! Mas nós vemos que hoje muitos perderam o poder e a autoridade de Deus, estão vazios, estão secos, estão ocos, não conseguem mais exercer a autoridade, não tem mais o poder de Deus sobre as suas vidas. E este poder que Deus nos concede é para destruir com as obras do diabo. Esse poder não é para destruir, meus irmãos, com a vida dos outros, não. É para destruir com as obras de Satanás. O que o diabo, meus irmãos, ele consegue fazer na vida das pessoas? O diabo, ele começa a lançar enfermidades. O diabo começa, meus irmãos, a estragar a vida e a saúde dos outros, das pessoas, por meio muitas vezes de espíritos de enfermidade, por meio de muitas vezes de uma manipulação na tua mente, e tu para de se cuidar, e tu para de ter a tua vida regrada, e então as enfermidades começam a entrar para dentro do teu corpo físico, aleluia, e para dentro do teu corpo espiritual. O diabo consegue botar enfermidade por meio de obras de feitiçaria, obras de macumba, obras de espiritismo, de voodoo, de tantas coisas. Aleluia, glória a Deus. E isto, meus amados, acaba, meus irmãos, destruindo vidas, levando pessoas à morte, levando pessoas ao suicídio, levando pessoas, meus irmãos, a contrair câncer maligno, a contrair AIDS,
a contrair tantas maléficas para o seu corpo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E agora, meus irmãos, muitas pessoas estão até mesmo possessas de espíritos malignos. Pessoas estão na sua vida com espíritos de enfermidade. Elas vão para a medicina, procuram os médicos não conseguem identificar o problema. Os médicos não conseguem identificar a enfermidade, não conseguem achar a enfermidade. E aí eu fico cá a me perguntar, o que nós estamos fazendo com o poder e com a autoridade que Deus nos concedeu? Aquilo que o médico não pode fazer, aquilo que a medicina não pode fazer, você não pode julgar estas coisas para Deus e dizer que é Deus que tem que curar, que é Deus que tem que fazer. Não, Deus te deu poder e autoridade, aleluia. É só você exercer o poder e a autoridade que Deus lhe deu. Uramandagamashandagamahaya, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deus te concedeu poder e autoridade. Jesus disse, vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e os enfermos ficarão curados. Vocês falarão em novas línguas, vocês pegarão em serpente e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará dano algum. Foi Jesus que disse isto. Aleluia, glória a Deus. Não deixe o diabo te fazer ser uma pessoa negligente, de não querer impor as mãos sobre os enfermos, de não querer visitar os doentes, de não querer repreender demônio, de não querer curar os enfermos. Deus te deu poder e autoridade. Aleluia. Esta mensagem tem um alvo. Este alvo é você, que Deus escolheu, te deu poder, te deu autoridade, e você saiu da direção de Deus, você parou de ser submisso a Deus, parou de obedecer a palavra de Deus, e mesmo assim está pregando, está cantando, está evangelizando. Pelo amor de Deus, acorda, não deixe o diabo te enganar. Deus hoje, Ele quer devolver o que você perdeu, que é o poder e a autoridade da parte de Deus. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes as pessoas recebem oração e não são curadas. Muitas vezes as pessoas recebem uma oração e o espírito que está no corpo da pessoa está alojado nela, não sai. Muitas vezes as pessoas chegam dentro da igreja cansada, fadigada, chegam dentro da igreja, meus irmãos, oprimida pelo mal, e sai oprimida para sua casa, volta da mesma forma que entrou, e muitas vezes volta pior do que entrou dentro da casa de oração, dentro da casa de Deus. Aleluia. Meus irmãos, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer na tua vida, na minha vida, na igreja. Aleluia. Nós temos que exercer poder e autoridade da parte do Senhor. Glória a Deus. Jesus disse para eles, olha, eis que eu vos dou poder e autoridade sobre os demônios e sobre as enfermidades. Você não pode querer menos do que isto. Aleluia. Eles têm que se submeter, eles têm que obedecer. A enfermidade tem que ser destruída por aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Exerça este poder e autoridade que Deus te deu. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Se você perdeu o poder e a autoridade, porque você está desobedecendo a Deus, porque você está brincando na casa de Deus, aleluia. Hoje faça um concerto com Deus, fale com Cristo Jesus hoje, e Deus vai te devolver o poder e a autoridade sobre a tua vida. Você vai orar pelos enfermos e serão curados, você vai expulsar demônio e eles obedecerão a tua voz.
Uramai alamar oblash oramai degamandu binaseb narraia. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que tudo tem que ser feito com humildade. Tudo tem que ser feito com humildade. Mas quando o assunto é demônios, quando o assunto é enfermidade, tem que ter autoridade. Aleluia! Nós não podemos fazer de qualquer maneira a obra de Deus. Nós não podemos pregar um evangelho diluído, um evangelho fraco, anêmico, doente, não. O evangelho de Jesus Cristo é um evangelho extremamente poderoso, meus irmãos. Urabagachandagamahaya. Uramaya surimikandagamashandagamahai. Urabagaseb nashuramakandarahaya. Eu sinto a presença de Deus, eu sinto a presença do Senhor. Deus quer te devolver o poder e a autoridade. Deus, Ele quer te usar com poder e autoridade. Deixa o poder de Deus e a autoridade tomar conta de ti agora. Faça um concerto com Deus, faça um propósito com Deus, e Deus te usará com poder e autoridade sobre esta terra. Uramaya magandori mikovalaya lamashura makandaracharamagai. Meus irmãos, eu falo por experiência própria. Experiência própria. Uma certa vez eu estava pregando num culto de libertação. E quando eu comecei a pregar a mensagem de Deus, meus irmãos, caiu uma pessoa possessa no banco. E esta pessoa, meus irmãos, ela veio com tudo sobre a minha vida. Por os irmãos terem uma noção, essa pessoa, ela pegou um banco para jogar em mim, ela estava possessa. Possessa, aleluia, glória a Deus. Agora imagina se eu não tivesse autoridade e poder sobre a minha vida. Eu repreendi aquele espírito, era uma legião que estava no corpo de um jovem. Aleluia, meus irmãos, depois que eu repreendi, caiu outro lá no fundo, no banco de trás. Eu pedi para trazer para a frente do altar, eu coloquei as minhas mãos e as pulsei, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E para continuar, se levantou um outro homem. Este homem veio na frente do púlpito da igreja, e ele veio me afrontar, meus irmãos. Ele veio dizer que era pai de santo, e que queria ver, que queria ver o que eu tinha. Eu disse para ele: fecha os teus olhos, tu quer aceitar Jesus? Ele falou: olha, eu quero aceitar Jesus. Então quando eu impus as mãos sobre ele e comecei a orar, meus amados, eu senti algo terrível no mundo espiritual. Este homem começou a se contorcer todo, começou, meus irmãos, a rosnar, e eu comecei a sentir um arrepio gelado no meu corpo, e eu comecei a repreender aquele mal, e aí eu vi, meus irmãos, que eu mandei sair, e não saiu da primeira vez. Ele tonteou e não saiu. Repreendi a segunda, ele tonteou e não saiu. E eu falei em espírito com Deus, digo: Senhor, o que é que está acontecendo? E Deus disse para mim o seguinte: ora em cima do pacto que ele tem, ora em cima da aliança que ele tem. Quando eu orei, meus irmãos, eu escutei no mundo espiritual um estrondo muito forte. Uramagachandagamandaramashandagamahaya. O estrondo muito forte. E quando eu expulsei, meus irmãos, ele ficou liberto na hora. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E ele disse para mim: olha, a partir de hoje eu quero ser crente. Tirou todas as suas guias do pescoço e me deu. Alcançou nas minhas mãos. Escute uma coisa, olha que mistério. Eu peguei as guias, meus irmãos, pedi para os obreiros ficar na volta. Eu arrebentei as guias porque elas fazem ligação com a vida da pessoa. Quando eu arrebentei as guias dele, meus irmãos, caiu uma outra jovem possessa no banco. Isso tudo dentro de um culto. Aleluia. E o demônio falou na boca daquela jovem que estava com raiva, que não gostava de mim, que não era para mim ter feito isto. Eu pedi para o demônio calar a boca, pedi para ele vir para a frente do púlpito, e quando ele veio, eu mandei ele de volta para o lugar que ele deve ir.
Arablashura Magaya Lamagandaramagashandarabagai. Nós temos que ter poder e autoridade. Amandoguei mandagavar binei lachori amai orimasura macandarachaya. O diabo está roubando a autoridade dos crentes. O diabo está tirando o poder que Deus deu para os crentes exercer neste mundo de treva. Aleluia! Oh, glórias a Deus! Oh, glórias a Deus! Uma outra vez, meus irmãos, eu fui convocado para orar por uma pessoa que estava tomada de câncer. Fase terminal, meus amados. Aleluia! Oh, glória! Urabagachandagamandaramachandagamahaya. Meus irmãos, quando eu cheguei, quando eu olhei para a pessoa, Deus me tomou, eu não sabia de nada, Deus me tomou, meus irmãos, com uma autoridade tão grande, tão poderosa. Eu impus as mãos na cabeça desta pessoa. Eu senti, meus irmãos, fogo, fogo e poder de Deus. Fogo e poder de Deus. Oh, aleluia. Orabagaya bagashura makandara magandara machandagamahaya. A pessoa foi curada na hora. Na hora, os médicos não souberam explicar o que aconteceu. Amai abagandori masuri mikovalamachu. Deus quer te dar poder e autoridade para expulsar demônio e curar os enfermos. Meus irmãos, eu já orei por pessoas que estavam com AIDS e Deus curou na hora, na hora. Aleluia! Num culto, meus irmãos, que estávamos ministrando a palavra de Deus para a juventude, entrou uma mulher, uma senhora. Ela entrou, meus irmãos, e quando estava pregando, Deus me revelou o que ela tinha, me mostrou o que ela tinha. Eu chamei aquela moça, aquela mulher para a frente, e Deus começou a me mostrar todas as enfermidades. Ela tinha 5 enfermidades no seu corpo, 5. Ela tinha um câncer na cabeça, ela estava com os nervos todos atrofiados, ela estava, meus irmãos, com doença no fígado, no pâncreas, no rim. Aleluia, glória a Deus. E eu comecei a falar aquilo que Deus estava me mostrando. Eu comecei a entregar para ela o que Deus estava me mostrando. Quando eu comecei a falar, essa mulher começou a chorar desesperadamente. Eu disse, olha, a partir de hoje não tem mais nada, Deus está te curando agora. Ela foi tomada pelo poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. E então, meus irmãos, no término do culto, ela foi para casa. Uma semana depois, ela aparece na igreja com a sua filha, com seu filho, com seu esposo. Veio a família inteira na igreja. E eu fiquei, meus irmãos, espantado com o que Deus fez. Aí Deus me deu uma profecia, entreguei uma profecia para a filha dela, eu nem conhecia. Mas Deus colocou na minha boca as palavras exatas para falar. Ela chorou, se reconciliou, meus irmãos, e está servindo a Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E essa mulher que foi curada veio testemunhar. Ela chegou na igreja e pediu uma oportunidade e falou tudo o que ela tinha. E foi exatamente o que Deus havia me mostrado. Ela chegou na igreja se arrastando com os nervos todos atrofiados. Mas Deus havia curado naquele momento. Oh, glória a Deus. Ramagashura maganda gamashanda gamahai. Amai degasuri bikanova naya shanto komanasebi nahai. Uma outra mulher, quando estava evangelizando na rua pela madrugada,
Encontrei uma senhora encurvada, meus irmãos, com os dedos todos queimados. E ela começou a me pedir dinheiro. Eu disse: não, eu não tenho dinheiro, estou evangelizando, eu estou pregando a palavra de Deus. A senhora quer uma oração? Ela disse: sim, eu aceito uma oração. Irmão, quando eu botei a mão na cabeça dela, ela caiu possessa no chão com demônios, aleluia. E Deus me revelou quem é que estava agindo na vida dela. E então eu levantei ela, porque eu tinha repreendido o mal, eu tinha amarrado aquele mal. Irmãos, e quando eu comecei a orar, Deus me mostrou o que estava na espinha dela, e me mostrou que ela tinha uma enfermidade no estômago, e eu comecei a orar, eu expulsei, e quando eu comecei a relatar para ela, ela começou a se endireitar, ela ficou perfeitamente sã, oh glória a Deus. E ela dizia que já fazia tempo que ela não conseguia comer de tanta dor no estômago. Bendito seja o nome do Senhor. Deus havia feito a obra, Deus havia curado aquela mulher. Aleluia. Aquela mulher foi liberta também pelo poder de Deus, pela autoridade de Deus. Aleluia. Não deixe o diabo roubar o que Deus te deu. Não deixe ele tirar o poder e a autoridade que Deus te deu. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Para que nós temos autoridade e poder de Deus? Escute. Em primeiro lugar, para pregar o Evangelho. Atos capítulo 1 e versículo 8. Deus nos deu poder e autoridade para pregar o Evangelho. Em segundo lugar, porque mais que Deus nos deu poder e autoridade para ensinar outras pessoas a seguir a Jesus Cristo. Aleluia. Autoridade para pregar o Evangelho e autoridade para ensinar nações a como a seguir e a servir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aonde que está isso? Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Para que mais Deus nos deu poder e autoridade. Em terceiro lugar, para vencer o pecado. O pecado que de tão de perto nos arrodeia e nos seduz. Mas Deus deu poder para a igreja, deu poder para ti, crente, para ti, irmão, para ti, irmã, para ti, jovem, para ti, líder, para ti, pastor, para vencer o pecado. Nós temos este poder de Deus para vencer este mal. Aleluia. Aonde que está isso? 1 Timóteo no capítulo 1 e no versículo 7. Bendito seja o nome do Senhor. Para que mais nós recebemos poder e autoridade para fazer o que Jesus fazia. Fazer o que Jesus fazia. João capítulo 14 no versículo 12. Jesus disse isso. Não tente contestar, foi Jesus que disse isso. Que nós podemos fazer as obras que ele fez, realizar as obras que ele realizou. Ele nos deu poder e autoridade para isto. Aleluia, glória a Deus. Por esta mensagem, Deus já está edificando a tua vida. Deus já está derramando sobre ti, aleluia, a sua misericórdia. E hoje Deus renova esta aliança que tu tinha com Ele. Deus faz uma nova aliança com muitos e renova uma aliança com muitos. E já te concede poder e autoridade para você fazer a obra de Deus novamente. Aleluia. Pisa em serpentes e escorpiões. Não seja vencido pelo mal. Não seja tragado pelo pecado, mas vença pelo poder e pela autoridade de Deus. Aleluia, glória a Deus. E esta mensagem, meus irmãos, que eu tinha para transmitir para vós, para todos os irmãos e irmãs, da parte de Deus, tenha poder e autoridade. Não seja derrotado, seja um grande vencedor na presença do Senhor.
Deus tem muito a te usar, tem muito a te ensinar. Aleluia. Mas não seja vencido pelo diabo e pelos demônios. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo, meus irmãos. Tem muitas pessoas precisando ouvir esta palavra. Que Deus abençoe a todos e que Deus possa continuar a usar as nossas vidas para crescimento do reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe.